Meu nome é Maristela Soares Lourenço, professora da Faculdade de Nutrição, juntamente com a professora Manuela e as alunas Laís e Mariana, desenvolvemos o trabalho Plano de Negócios, Relato de Experiência de Avaliação de Aprendizagem da disciplina de Gestão em Alimentação para a Coletividade 1. Tivemos mudanças nas estratégias adotadas para ministrar as disciplinas devido à pandemia. Para facilitar a avaliação da disciplina Gestão 1, nós adotamos o plano de negócios. E o objetivo é descrever e apresentar um relato de experiência sobre a construção de planos de negócios como método de avaliação de aprendizagem no ensino superior de forma remota, com base nas temáticas discutidas na disciplina de Gestão de Alimentação para a Coletividade 1, no primeiro semestre de 2020. Olá, eu sou a professora Manuela. Então, a turma tinha 37 alunos, a gente dividiu a turma em 6 grupos, cada grupo com o nome de uma especiaria, e esses grupos eles tinham que, então, elaborar um plano de negócios. E para que eles pudessem fazer essa elaboração do plano de negócios, a gente disponibilizou um roteiro das atividades, alguns aplicativos, né, e também material do Sebrae, né, de como elaborar um plano de negócios. Esse plano de negócios ele foi desenvolvido ao longo da disciplina, como uma forma de avaliação da aprendizagem. Foi feita a apresentação de cada grupo por 30 minutos. Eu sou Laís de Oliveira. No ano de 2020, eu vim como monitora da disciplina. O grupo Alecrim idealizou o restaurante Harmonia e se destacou pela elaboração da planta 3D do projeto, com foco em acessibilidade e sustentabilidade. O grupo Canela desenvolveu o projeto da pizzaria Uva Parça e se destacou por propor a elaboração de um e-book, desenvolver o treinamento dos funcionários. O Cardamomo projetou o restaurante Vitalita, que teve como destaque a presença de uma horta suspensa para cultivo de plantas alimentícias não convencionais. Meu nome é Mariana Fernandes e também sou monitora da disciplina. O grupo Erva Doce, com a sorveteria Iogurte Neve, que deu prioridade, né, para a construção de uma sorveteria saudável com o uso de frutas da safra, aliando o prazer do sorvete com a qualidade nutricional. O grupo Nós Moscadas, que trouxe uma loja de açaí, onde eles tinham essa questão do resgate cultural que unia a forma que o açaí é consumido na região norte, a forma de como ele é consumido aqui na região sudeste. E também foi desenvolvida uma planta em perspectiva 3D. E o grupo Pimenta do Reino, que era o restaurante A Brasileira, que tinha como um dos objetivos difundir a cultura brasileira a partir das culinárias típicas de cada região. O grupo também desenvolveu uma estratégia de marketing. A gente percebeu que os alunos se tornaram mais interessados, capazes e motivados, fez com que os alunos se tornassem protagonistas no processo de ensino-aprendizagem. E essas são as nossas referências. E obrigada. O título deste trabalho é Avaliação Formativa e Colaborativa em Ambientes Virtuais na Aprendizagem em Toxicologia. E foi realizado na Faculdade de Farmácia da UF, onde sou responsável pelas disciplinas de Toxicologia Geral e Toxicologia Ambiental, com a colaboração das monitoras Juliana e Priscila. Diversos desafios para a educação foram trazidos pela pandemia Covid-19, pois todo o processo de ensino-aprendizagem foi impactado. Perante a ansiedade e despreparo, muitos professores buscaram aprender sobre tecnologias digitais em busca de saber como usá-las e tentar criar estratégias para realizar a educação online com qualidade. Diante desse enorme desafio, o PROIAC da Prograde da UF ofertou vários cursos aos docentes, os quais ensinaram e incentivaram os docentes a diversificarem os instrumentos de avaliação de aprendizagem, como a adoção da avaliação formativa. Neste tipo de avaliação, o discente pode compreender as suas dificuldades pelo recebimento do feedback contínuo, promovendo dessa forma o seu envolvimento na autoaprendizagem, de forma que possibilite o seu engajamento neste processo. Neste contexto, a avaliação formativa foi implementada nas disciplinas já citadas e, para isto, atividades assíncronas e síncronas foram criadas. A cada tema, um questionário foi criado no Google Forms, onde foi inserida uma videoaula segmentada em várias partes e distribuídas entre 10 questões.
além de vídeos e reportagens e artigos científicos que também foram adicionados. Esses questionários foram vinculados a 2 notas. Outra nota foi obtida pela participação nas atividades síncronas, individuais ou em grupo, além da nota pela criação de um vídeo. Outros tipos de participação geraram bônus nas notas, como a avaliação dos trabalhos dos colegas, e também pela criação de mini portfólio. Prazos foram estipulados para evitar a procrastinação dos alunos, e a interação por e-mail e nos plantões de dúvidas, de forma síncrona e assíncrona, mostraram um ótimo desempenho dos alunos. Assim, foi observado que a integração de tecnologias digitais no processo ensino-aprendizagem, com avaliação formativa, permitiu que os discentes construíssem além das capacidades de compreender e lembrar conteúdos dessas disciplinas. E parece ter diminuído a preocupação com a obtenção de nota para aprovação, já que muito antes do final do curso, a grande maioria já tinha atingido. Mas continuaram participando das atividades com o mesmo empenho, interatividade e ressignificação da aprendizagem. Obrigada pela atenção. Bom dia a todos, meu nome é Joana, em colaboração com a Natália, desenvolvemos o trabalho Competências Digitais de Docentes Universitários durante a capacitação. Bom, a pandemia da Covid-19 impôs mudanças no paradigma de ensino na universidade, e esse ensino remoto, mesmo de caráter emergencial e adaptativo, ofereceu oportunidade de rompimento com os modos tradicionais de ensino e aprendizagem, normalmente mediado com o uso massivo das tecnologias digitais da informação e comunicação. Com isso, há um incentivo institucional à capacitação e formação desses docentes, principalmente no que diz respeito ao aumento do nível de competência digital desses professores universitários. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar as competências digitais de docentes universitários durante um curso de capacitação. O framework teórico que ajuda nesse estudo é o modelo TEPAC, que diz que o professor ele precisa saber os seus conteúdos disciplinares, ele precisa saber ensinar esses conteúdos e ter competência tecnológica para escolher os melhores recursos para uma aprendizagem eficiente. O foco desse estudo está na interface entre os conhecimentos pedagógicos e tecnológicos. A abordagem da metodologia foi mista, 68 docentes envolvidos nessa pesquisa, mantidos em anonimato, consentiram em participar e ocorreu durante um curso de capacitação em 2020. Eles responderam um questionário com 4 sessões, identificando dados demográficos, suas competências digitais, tempo e percepção de uso sobre a tecnologia e algumas preocupações e seguranças no ensino remoto. As competências digitais foram inferidas através do panorama europeu validado, descrito na literatura, o DigiCompEdu, que permite a gente classificar os docentes em níveis de competência, desde o mais básico, que é o recém-chegado, até o mais alto, que é o pioneiro. Entre os principais resultados, temos que a maioria dos docentes estavam entre os níveis intermediários de competência, entre o explorador e o integrador, nenhum líder ou pioneiro e 10% deles recém-chegados. Também observou-se que houve um impacto do tempo de uso das tecnologias na competência digital, sendo que docentes que nunca utilizaram ou usaram menos de um ano as tecnologias para fins educacionais tiveram um menor nível de competência. Entre as competências específicas, percebemos que os docentes eles falham em usar a tecnologia para uma aprendizagem personalizada, não consegue monitorar as atividades e a interação dos alunos na colaboração online e ensinar os alunos a usar a tecnologia de forma segura e responsável. Em compensação, eles tiveram maior competência em ensinar os alunos como avaliar a desinformação, participar em oportunidades de formação online e usar as tecnologias para colaborar com outros colegas, sendo esses 2 últimos itens não muito relacionados às questões pedagógicas. Em relação às correlações entre as variáveis, percebeu-se que o tempo de uso das tecnologias na educação aumenta o nível de segurança desses docentes, e quanto maior o tempo de uso da tecnologia, tanto na educação quanto na sua vida privada, maior a competência digital. Algumas inseguranças listadas por eles, como lidar com a enorme quantidade de informação sem se estressar e como escolher utilizar as ferramentas nos momentos adequados de modo eficiente, além de outras listadas que eram muito idiosincráticas. Como conclusão, a gente pode dizer que os cursos de capacitação não têm que se focar apenas na questão técnica, mas sim na mobilização de conhecimento tecnológico e também como usar essas tecnologias em sala de aula, a oferta de novos cursos adaptados à demanda. A universidade precisa oferecer meios de mitigação de estresse e burnout e é preciso mais pesquisa sobre o impacto da pandemia nessas concepções de ensino na universidade. Nós agradecemos a atenção e estamos à disposição na etapa de discussão.
Neste vídeo, apresentamos o trabalho Construindo Redes na UF, a experiência das oficinas Google Sala de Aula, desenvolvido por docentes do Departamento de Saúde e Sociedade, Instituto de Saúde Coletiva da UF. E como docentes que compartilhavam experiências, acolhemos os participantes por carta e vídeo no início das oficinas. O objetivo foi apresentar de forma básica potencialidades do Google Sala de Aula e outras ferramentas digitais. Como docentes da área da saúde, buscamos abarcar o cuidado, incluindo uma dimensão acolhedora em nossa proposta. A escuta cuidadosa, acompanhamento em subgrupos, construção de espaços para falar de trabalho, vida e saúde foram algumas estratégias empregadas nessa direção. A metodologia contava com apresentações e discussões conceituais articuladas a vivências práticas, 2 encontros síncronos e atividades assíncronas ao longo de uma semana. Foram 32 inscrições em 3 ofertas de oficina, 65 concluintes. Aprender as ferramentas quer para o ensino remoto ou com possibilidades em futuras práticas foram algumas das expectativas. As dificuldades com o uso de tecnologia também se apresentaram. Destacamos aqui as porções de aprendizagem, vídeos curtos produzidos por nós, com pequenos passos sobre os usos das ferramentas e adequadas à nossa realidade UF. Assim, mais familiares aos participantes e oferecida em doses ao longo da oficina. Na etapa final, como forma de devolutiva, produzimos um mapa para refletirmos os objetivos alcançados e o que ainda precisávamos buscar. Nas avaliações dos participantes, as oficinas disponibilizaram um material interessante de fácil entendimento, contribuindo à aprendizagem das ferramentas digitais propostas. As dificuldades foi o curto espaço de tempo que dispunham para se dedicarem. Contudo, enfatizaram que iriam acessar os materiais mesmo após a conclusão das oficinas. Assim, essas permitiram conhecer diversos colegas de cursos e campos distintos da universidade, na maioria docentes, mas também técnicos. Mantivemos um canal de diálogo durante e após as oficinas, e alguns docentes permaneceram em contato para a organização e desenvolvimento de suas matérias no modo remoto. Vivenciamos, assim, um ensino em rede na UF, que teve início em nossas discussões departamentais, ampliou-se com as oficinas da PROIAC, que aqui agradecemos pelo apoio nesse projeto, na iniciativa da Projeto. Naquele momento em que se acentuava a sensação de um trabalho mais solitário, a possibilidade de trocas foi importante, e assim, nossa proposta é fruto desse movimento. Obrigado. Olá, sou a professora Virginia Schindhelm, da UF-INFES em Santo Antônio de Pádua. Junto com o meu colega e amigo Fernando de Souza Paiva e do técnico administrativo Adriano dos Santos Campos, desenvolvemos um ciclo de atividades acadêmicas de caráter complementar oferecidas aos nossos alunos do curso de Pedagogia e servidores técnicos administrativos do INFES, intitulado Encontros dos Corações, Experiências que Falam e Ouvem. Organizamos rodas de conversa na plataforma Google Meet em 5 quintas-feiras, de 11 de junho a 2 de julho do ano de 2020, com o objetivo de acolher sujeitos em ambiente coletivo fraterno, onde se sentissem confiantes para compartilhar histórias e cotidianos vividos durante o isolamento social obrigatório e a suspensão das atividades presenciais acadêmicas por causa da pandemia Covid-19. Os encontros foram mediados e norteados por ideias e reflexões de 2 textos que enviamos, um deles por apresentar a escola como espaço de afetos e o outro por falar de um tempo não cronológico, não mensurado, que pode organizar vidas de formas diferenciadas. Os participantes receberam certificados de 2 horas aula para contabilizar no currículo acadêmico como atividade complementar e um questionário de avaliação. Os encontros permitiram aos sujeitos espaço de acolhimento, fraternidade e afetos pela escuta de vozes e histórias no isolamento social causado pela pandemia.
Foram múltiplas emoções traduzidas por incertezas, angústias, esperanças e manifestações de agrado pela oportunidade de compartilhar vivências singulares. Os encontros revelaram também fragilidades para lidar com as significativas mudanças e incertezas de nossas vidas pessoais e acadêmicas. A quebra do silêncio, expressando a brevidade dita e escrita por tantos, em diferentes falas, mostrou a necessidade dos corações humanos em se unir na dor e na angústia, buscando conforto por apenas estar juntos. E a universidade também é esse lugar onde corações se encontram para ouvir e para servir. Muito obrigada. Meu nome é Eduarda, eu sou autora do trabalho Tecnologia Digital Aplicada ao Processo de Enfermagem. Foi produto da minha monografia juntamente com a professora doutora Márcia Valéria Rosa Lima. O trabalho surgiu depois da gente constatar as causas mais comuns dos acadêmicos de enfermagem e os profissionais de enfermagem não realizarem a etapa diagnóstica. E as causas mais comuns são a falta de tempo e a dificuldade em manusear a Ananda. Então surgiu como objetivo, nesse trabalho, desenvolver um software protótipo para ser utilizado dentro do processo de enfermagem, tendo como objetivos específicos auxiliar na consulta dos diagnósticos de enfermagem e testar o software como esse instrumento facilitador. A hipótese da pesquisa foi a utilização do software facilita a aplicação do processo de enfermagem. O nosso estudo foi descritivo, quase experimental, de abordagem quali-quantitativa, realizado com 10 graduandos de enfermagem da Universidade Federal Fluminense. Ele foi realizado em 4 etapas: levantamento bibliográfico, desenvolvimento do software, teste e avaliação do software. Para a parte do desenvolvimento, eu contei com um profissional da área de TI. O software ele contempla todos os diagnósticos de enfermagem na Ananda e ele é um software de consulta e não de banco de dados, não tem banco de dados, então não é necessário colocar nenhuma informação pessoal do paciente. Apenas os achados clínicos que você julgarem importante, tu coloca no software e ele filtra então quais os diagnósticos mais prováveis daquele paciente ter, considerando todos os achados, todas as alterações que o usuário colocou na pesquisa. E aí então, depois desse desenvolvimento do software, a gente fez o teste com os graduandos de enfermagem de forma remota, na qual eu apresentava o software para eles, explicava como que funcionava e propunha um caso clínico, na qual eles me informavam quais eram as alterações que eles julgavam importantes, e a gente colocava essas alterações no software e o software filtrava então os diagnósticos de enfermagem e eles mesmos, os usuários, escolhiam quais os diagnósticos pertinentes ao caso. Depois dessa etapa, eles receberam por e-mail um formulário online para avaliar o software, e a avaliação deles foi positiva do software, constatando a otimização do tempo como uma vantagem que poderia ser revertida, convertida em melhora na qualidade da assistência. Nossa pesquisa teve a questão, por causa da questão da pandemia, a gente não conseguiu muita adesão, então a gente teria que ampliar essa pesquisa não só com outros graduandos, mas também com profissionais da área da saúde, e como trabalhos futuros a gente propõe uma versão mobile e incluir também o NIC. Obrigada. Bom dia. Radiopatologia, uma ação integrativa. É a experiência que desejamos apresentar. A aquisição de competências em medicina diagnóstica necessita de um ambiente investigativo e que estimule a integração. Uma importante área é o diagnóstico por imagem e suas disciplinas estruturantes. É neste contexto que surgiu a radiopatologia, um conceito inovador que envolve especialista para explicar alterações teciduais através do detalhamento morfofuncional, molecular e genético. O objetivo deste relato é apresentar este método de aprendizagem. O ponto de partida é a seleção de casos que é enviado para os patologistas que estudam e vão novamente se reunir com os radiologistas para ajustes. A ação é iniciada a partir da apresentação das imagens radiológicas, que são comentadas pelos patologistas, que vão estimulando a identificação de problemas. O conteúdo ele é referenciado em dados científicos, centrados nas pessoas envolvidas e em dados clínicos laboratoriais.
Mostramos aqui um caso de um paciente com Covid-19 na fase inicial. As setas mostram áreas de atenuação em vidro fosco no lobo superior direito e no lobo inferior direito, notadamente na periferia dos pulmões, o que é muito característico do comprometimento parenquimatoso nesses casos. Vamos, então, tentar explicar a opacidade em vidro fosco. À microscopia óptica, os alvéolos são espaços vazios com uma membrana fina com reduzida quantidade de interstício. Nas necrópsias já realizadas, o que observou-se foi a presença de uma inflamação aguda caracterizada por congestão, edema alveolar e o elemento mais importante, que é a formação da membrana hialina, além do infiltrado inflamatório mononuclear leve. Estes componentes constituem o que nós chamamos de dano alveolar difuso da fase exudativa. São exatamente estas alterações que fazem com que ocorra uma redução da transparência pulmonar. Estamos buscando o retorno dos participantes, que tem sido positivo. A relevância do método é a flexibilidade, que permite a utilização em diferentes momentos, em atividades individuais ou coletivas, síncronas ou assíncronas. Os aspectos centrais correspondem à compreensão do processo nos diferentes pacientes, colocando em relevo ações esclarecedoras, possibilidades evolutivas e acompanhamento do processo. Concluindo, radiopatologia é um conceito inovador de aprendizagem na construção de um conteúdo integrado, estruturante de uma aprendizagem dirigida à aquisição de competências em medicina diagnóstica e centrada em pessoas. Finalizamos assim nossa apresentação. Um excelente dia para todos. Oi, meu nome é Larissa e eu vou apresentar o trabalho O Quiz como Instrumento de Ensino e Aprendizagem na disciplina de Parasitologia durante o ensino remoto. Aqui temos todas as autoras, com destaque para Danusa de Matos e Patrícia Milar, que foram nossas orientadoras. Bom, em virtude da pandemia pelo coronavírus, o Ministério da Educação autorizou o ensino remoto emergencial. Assim, as instituições de ensino superior, buscando estratégias que fomentem o ensino participativo dos alunos, começaram a utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação. Neste contexto, monitoras e alunas de iniciação à docência da disciplina de Parasitologia lançaram a mão da gamificação de perguntas e respostas durante o ensino remoto, síncrono e assíncrono, sem qualquer atribuição de nota aos alunos. Nós utilizamos a plataforma Quizzes, que permite a transmissão de questões via compartilhamento de tela e a resposta simultânea dos alunos. As perguntas foram criadas a partir da ementa da disciplina, com conteúdo referente à aula anterior e corrigidas pelas docentes orientadoras. Para avaliação do método, 5 perguntas anônimas via Google Forms foram enviadas aos alunos e obtivemos 60 respostas. Como resultados, tivemos que, em relação ao curso, 76,7% eram do curso de farmácia e 23,3% do curso de ciências biológicas. Perguntado se o quiz proporciona a facilitação do aprendizado, tornando-o mais dinâmico ou fácil, a grande maioria dos alunos, 83,3%, responderam que sim. Sobre a aplicação do quiz durante a aula síncrona, 80% marcaram que o quiz ajuda a fixar melhor o conteúdo, 61,7% que as dúvidas surgem durante o quiz e, ao ver as respostas, elas são elucidadas, 51,7% que as dúvidas surgem durante o quiz e assim identificam a necessidade de estudar mais sobre o tema, 48,3% que conseguem elucidar suas dúvidas e apenas 10% indicaram que o quiz não influencia no aprendizado ou que não têm opinião sobre o assunto. Sobre a participação no momento síncrono da aula durante a aplicação do quiz, 43,3% dos alunos indicaram participar ativamente ao responder as questões. 43,3% indicaram participar ativamente, mas que gostariam de um tempo maior para as questões. Sobre o quiz como ferramenta de estudo no momento assíncrono, 46,7% disseram que nunca utilizaram como ferramenta de estudo. E 53,4% indicaram já ter consultado o quiz como ferramenta de estudo assíncrono. Perguntados se faziam consulta ao quiz após a aula para ver alguma questão, 66,7% afirmaram que não faziam.
Concluindo, nós temos que a aplicação do quiz online como forma de metodologia permitiu a facilitação e dinamização do aprendizado, a motivação dos alunos, o bom entendimento e fixação do conteúdo, que os discentes identificassem suas dificuldades no conteúdo e permitiu estimular os alunos a fazer uma revisão do assunto no momento assíncrono, buscando consolidar o aprendizado. Essas são nossas referências. Obrigada. Olá, sou Nicole Duarte de Abreu, graduando em Odontologia na UF Nova Friburgo, atualmente no 4º período. Fui orientada pela docente Natália Ponva, da UF Nova Friburgo, para realizar esse trabalho sobre a percepção da acessibilidade digital de discentes na pré-instalação do ensino remoto emergencial no Instituto de Saúde de Nova Friburgo. O objetivo desse trabalho foi mapear a acessibilidade digital previamente ao retorno letivo remoto dos discentes de microbiologia, os quais iriam utilizar a metodologia ativa de aprendizado. Para isso, era necessário realizar um planejamento e a adequação da disciplina. A metodologia empregada foi a disponibilização de um questionário no Google Forms não obrigatório antes de iniciarem as aulas no ambiente virtual Google Classroom para as turmas de microbiologia. Os resultados obtidos foram: dos 93 discentes, 80 responderam, resultando em uma adesão de 86%. Em relação aos dispositivos pretendidos para o acesso à disciplina, o computador ou o notebook, o celular e o computador foram os mais escolhidos, sendo que 5 discentes relataram que só iriam utilizar o celular, e quando questionados sobre isso, relataram que conseguiriam acessar diversos aplicativos por meio deles. Em relação ao tipo de conexão, o acesso por Wi-Fi foi o mais escolhido, com 97%, e a qualidade da internet foi considerada muito boa, satisfatória por cerca de 99% dos discentes. 90% deles organizaram o horário remoto semelhante ao horário presencial. No entanto, podemos observar que cerca de 9% se demonstrou muito provável estar ausente de forma síncrona por compartilhar o dispositivo com outros indivíduos de sua moradia. Quando questionados sobre as expectativas, a grande maioria demonstrou estar ansioso para esse ensino remoto emergencial. Outros entusiasmados e alguns desapontados por não realizarem a prática presencial. Quando questionados relacionando às dificuldades, conciliar com as obrigações diárias, a desconcentração e a perda de foco foram as mais relatadas. No entanto, 77% acreditaram na credibilidade e na efetividade do ensino remoto emergencial. Concluindo, frente às informações, os docentes da disciplina se organizaram e traçaram alternativas que atendessem à demanda dos discentes matriculados nas disciplinas de microbiologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo. Aqui estão as referências bibliográficas, um agradecimento especial à equipe aqui presente no quadro e ao evento pela oportunidade. Muito obrigada!